a graça gloriosa e majestosa do Senhor Jesus Cristo continue na vida dos caríssimos e prezados irmãos em Cristo Jesus. Vamos meditar no Salmo 119, versículos 71 a 81, que diz assim, versículo 7:1: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Nem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Amém. E o Espírito de Deus continue falando em nossos corações, em nome de Jesus. Más notícias não podem amedrontar os que são fortalecidos no Senhor. O versículo 71, o salmista diz: Foi-me bom ter sido afligido. Nenhum de nós gosta de passar por aflições, mas há momentos na vida que se faz necessário que Deus permita esses momentos, né, que nós passamos por muitas vezes estarmos relaxados na fé, desinteressados das coisas de Deus, vivendo do jeito que bem quer. E Deus não quer nos ver assim. Em situações, Ele então faz com que a gente passe por determinadas lutas, para que nós não venhamos a sermos pessoas assim que se afastem de Deus. E aqui diz na segunda parte do versículo, o salmista considera que, por um lado, foi bom que isso houvesse acontecido, para que aprendesse os teus estatutos. Aprendesse os teus estatutos. Então ele diz aqui que melhor é a lei da boca do Senhor do que inúmeras riquezas. Então há muitos que se encantam pelas coisas deste mundo, pelo brilho deste mundo, que nos leva para o abismo, mas ele considera aqui que melhor para ele é a palavra que vem do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui ele diz no versículo 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dá-me inteligência. Então ser inteligente, ser realmente sensato, é uma pessoa que entende que foi Deus que nos fez, e Ele nos formou, a sua imagem e sua semelhança. E Ele deseja que nós vivamos a sua palavra. Façamos aquilo que Ele manda, porque é para o nosso próprio bem. Primeiro é para a glória de Deus, mas também é para que nós sejamos pessoas abençoadas. É o desejo de Deus. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Esperar
na palavra de Deus, para que sejamos vistos por aqueles, né, que quando nos perguntarem por que você melhorou, por que você está de pé, por que você recobrou o ânimo, então a gente possa testemunhar dizendo, eu estou assim porque eu tenho esperado na palavra de Deus. Bem sei eu, Senhor, que os teus juízos são justos. Todos os juízos de Deus são justos, ele nunca falha. E que em tua fidelidade me afligiste. Como é que nós podemos entender que aqui está dito, em tua fidelidade me afligiste? Como é que nós podemos entender? Olha, Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele disse, as ovelhas que foram dadas na mão dele, o inimigo não há de arrebatar. Então, para que a gente não viva como uma ovelha teimosa, muitas vezes é preciso que haja uma correção, é preciso que haja uma advertência, né? Uma reclamação da parte de Deus para que a gente não se perca no caminho. Então aqui Deus diz que na sua fidelidade para nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal, como um pai que ama, ele então nos aflige, ou seja, nos corrige. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Então a benignidade de Deus, ela nos consola, porque os pensamentos de Deus são de bem e não de mal. Então, se muitas vezes, por nossos próprios passos errados, somos castigados, porque Deus, ele quer que a gente se volte para ele e não venha seguir um caminho tortuoso. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Melhor é cair na mão de Deus, porque, embora ele sendo justo, embora ele sendo justiça, mas ele é grande em perdoar, desde que nós venhamos abandonar o pecado e nos voltar para ele. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Então, quando a gente vive em caminhos errantes, nós passamos por estas situações. Soberbos, os perversos, querem destruir, matar, roubar, mas quando nós paramos e meditamos na palavra de Deus, como aquele que saiu da sua casa, o filho pródigo, mas quando ele se viu numa situação de aflição, ele lembrou da casa do seu pai e decidiu retornar. Voltem-se para mim os que temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Então este mundo, onde é a porta larga do pecado, confunde muito, mas aquele que anda no caminho do Senhor, anda na luz, porque o Senhor diz, aquele que me segue não andará em trevas. Versículo 81, desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Ele ficou desfalecido, esperando, né, as misericórdias, no socorro de Deus, mas diz aqui, mais confiei na tua palavra. Aqui está o segredo da gente vencer, né, as dificuldades, as aflições, as tribulações, é a gente confiar na palavra de Deus. No livro de Hebreus 12, capítulo 4, versículo 4 até o 14, Hebreus 12, aqui diz assim, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado,
E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Eu já fui corrigido pelos meus pais quando criança, fiquei de castigo, chorei, mas isso foi porque eu estava fazendo teimosia, estava desobedecendo e mereci ser castigado, ser repreendido. Mas aqui a palavra de Deus diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se nós somos filhos, nós estamos sob a disciplina de um pai amoroso que quer o nosso bem. Além do que, tínhamos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, nós precisamos, neste tempo que vivemos, de aflição, de insegurança, entender, né? Seja Deus verdadeiro, o homem mentiroso. Que se queixe o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Apocalipse 3, versículo 19, né? Diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto eu amo, seja pois zeloso e se arrependa. Então aqui nós vemos que neste tempo presente em que nós estamos passando por esta pandemia, nós devemos entender que o mundo precisa se voltar para Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A iniquidade aumentando, o amor esfriando, muitos de nós fraquejando na fé, e Deus tem visto estas coisas. Então é necessário que a gente tome uma posição diante de Deus, porque servir ao Senhor a gente tem que fazer com sinceridade, com honestidade, com verdade, coração puro. É isso que Deus deseja de nós, coração fiel, independente de qualquer circunstância. Mas como filhos, nós devemos entender que apesar de tudo que nós passamos aqui, de más notícias e de problemas, né? Nós devemos entender que Deus, Ele está olhando, Ele está no controle de tudo. E se nós nos voltarmos para Deus e abandonar a iniquidade, o pecado, e buscar ser sempre amigo de Deus, não amigo do mundo, mas obediente, temente ao Senhor, vivendo para Deus, o Senhor estenderá sobre nós a sua mão de poder e vai manifestar a sua glória na vida de todo aquele que crê. E para o nosso consolo, para a nossa edificação, nós
Nas aflições também nós aprendemos. No choro, no lamento, né? Nós também aprendemos. Nas más notícias, Deus, ele faz a chaga, mas ele mesmo cura. E está escrito no livro de Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. E concluindo essa reflexão, o Salmo 112, versículos 6 e 7, diz assim: na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, ou seja, más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Por isto, a Bíblia diz 365 vezes: não temas. Para cada dia do ano, nós temos esta palavra de advertência, uma palavra de ânimo, para que a gente se volte para Deus, olhe para Ele. As notícias no mundo estão aí para amedrontar, mas nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, que são palavras que verdadeiramente nos edificam. Como o Senhor disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, assim, se nós estivermos verdadeiramente guardando a palavra de Deus no coração, para não errar o alvo, nós estaremos garantidos diante de Deus e não vai ser nenhuma notícia ruim, não vai ser nenhum rumor que terá o poder e a capacidade de nos amedrontar, porque quem é fortalecido no Senhor, quem obedece a Deus, não teme mais notícias. Portanto, se muitas vezes somos afligidos e corrigidos, e castigados, é para o nosso próprio bem, é para a gente buscar mais a Deus, para a gente não deixar contato com o Senhor, é a gente permanecer firme na fé, confessando o nome de Jesus, ainda que a figueira não minta, como disse Abacuque, na videira não haja mantimento, não haja vide, nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Senhor Jeová é a nossa força. Então, olhando para Cristo, vivendo com Cristo, nós estaremos confirmados e estaremos andando por cima das nossas dificuldades, que o Senhor fará isso. Oremos. Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque apesar de tudo, o Senhor está conosco e nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, por as coisas, ó Pai, que nós fazemos, desobedecendo, Pai, as murmurações, as queixas, ó Deus, a inquietude. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a pensar com a mente de Cristo. Nos ensina, ó Pai, a viver a Tua palavra, para estarmos, ó Deus, sendo como um vaso nas Tuas mãos, um instrumento nas Tuas mãos para levantar aquele que está caído, aquele que está com a sua fé, ó Deus, fraca, cambaleante, desanimado. Mas o Senhor nos chamou para vencer, para lutar, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Pai, nos ajude e nos capacita, e nos limpa, ó Pai, sonda os nossos corações, e vê se há algum mal em nós, e nos guia por caminho eterno, Pai. E nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e não temeremos, não seremos abalados, apesar das notícias, dos rumores, mas o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, Pai, e a Ti toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo
esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém.